professor de Educação Física, André. Tudo bem, André? Beleza. E eu tô aqui para fazer algumas perguntinhas para ele relacionado à área dele em si. E a primeira pergunta é: o que é atividade física como profissional da área? O que você pode falar? Beleza, atividade física então vai ser todo tipo de atividade que a gente utiliza o corpo com algumas movimentações e a gasto calórico, né? Essas atividades normalmente elas são usadas no contexto de lazer, no contexto de saúde, também de interação social. Bom, qual a importância de ter uma rotina saudável? Muito importante ter uma rotina saudável hoje em dia, principalmente pelo grande contexto de doenças, né, na atualidade. Essa rotina ela pode ser voltada a hábitos alimentares, né, rotina de exercícios e também rotina onde você vai cuidar do seu mental, né, a rotina aí de interação social, rotina de lazer é muito importante para cuidar aí da sua saúde. Como é que a atividade física pode ajudar no tratamento de doenças? Pronto, a atividade física, inicialmente o esporte, o exercício, na verdade, ele é um grande remédio para qualquer tipo de doença, né? Então a atividade física, sendo um contexto de atividade, ela também vai ajudar nesse contexto, porque ela vai aí diminuir problemas cardíacos, né? Na verdade, ajudar no combate a problemas cardíacos, vai aumentar o gasto calórico da pessoa, né? A atividade física, ela também não traz só benefícios físicos. A pessoa, durante a atividade física, como já ressaltei, normalmente é um contexto de lazer, né? Ela também vai cuidar da parte mental ali pela interação social entre as pessoas. Inclusive, na escola, muitas vezes a gente promove mais atividades físicas do que propriamente o exercício, por essa grande gama de benefícios que a atividade física nos traz. Qual é o tipo de alimentação mais adequada para a pessoa que tem uma vida saudável? Pronto. Primeiramente, né, a alimentação, ela não precisa ser algo tão engessado. Né? Obviamente, a gente precisa regrar os tipos de alimentos que a gente vai consumir, principalmente alimentos naturais, né? Evitar ali, os refrigerantes industrializados, que é o que causam grande parte das doenças que a gente conhece hoje em dia, como obesidade, como doenças cardíacas, né? E alguns tipos aí de outras doenças, né? O principal inimigo que a gente da educação física sempre retrata muito é o refrigerante, né? Por mudar o pH sanguíneo, por ter grande quantidade de açúcar. Então, o refrigerante realmente aí, desses alimentos que não se deve consumir, deve ser o que deve ser mais evitado. No mais, usar a moderação, né? Usar a moderação aí para o consumo limitado dos alimentos. Para pessoas que não gostam de fazer academia, o senhor sugere alguma outra atividade física que possa substituir? Pronto, primeiramente, para responder a sua pergunta, tem que diferenciar atividade física de exercício. Atividade física é algo não programado. Por exemplo, um jogo de futebol, uma partida de futebol é uma atividade física. Já um exercício, como por exemplo a musculação, ela é algo mais programado. Né? Tem ali por trás daquilo tudo tem uma programação, tem uma periodização. Então, para um exercício, para você substituir um exercício, você pode substituir com outro exercício. Vou dar um exemplo, você pode substituir a musculação pelo pilates, a musculação pela hidroginástica, né? A musculação aí pela calistenia, que são outras formas de exercício. Agora, para você substituir a musculação, que é um exercício, por outra atividade física, tem que ser uma atividade física que seja compatível. Vou dar um exemplo muito bom aí, que é uma pessoa que mantém uma regularidade em partidas de futebol. Por exemplo, a pessoa joga toda segunda, quarta e sexta. Como ela tem aquela regularidade, ela mantém uma regularidade, ela vai ter um efeito parecido, não igual, né? Porque, lembrando, a musculação ela nos traz aí não só efeitos relacionados ao contexto de eliminação de toxinas do corpo, de melhora aí, da atividade cardiorrespiratória, mas a musculação também nos traz um grande efeito muscular, que é inclusive o principal. Então, a atividade física por meio mais programada, né, corridas programadas, partidas de futebol programadas ou esportes ali em geral programados, vão ter efeitos parecidos, mas sobre a musculatura não vai ser tão atuante. Certo. Como profissional da área foi muito bom ter essa resposta de você, foi ótimo ter a entrevista e muito obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal, valeu. Boa tarde, gente. Sou o Eduardo, de 23, e eu tô aqui hoje para entrevistar meu professor técnico, Leonardo, e perguntar a ele algumas coisinhas básicas sobre atividade física e esporte na vida das pessoas. E eu quero saber muito do ponto de vista do meu professor. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem com você? Tudo bem, Carlos. Prazer estar aqui contigo. Tá aqui? Contigo com esse tema importante. Ótimo, isso é perfeito. Vou fazer algumas perguntas para o senhor e o senhor pode responder de acordo com o que o senhor acha do seu ponto de vista. Primeira pergunta: o que é atividade física na sua visão? A atividade física ela não é só um trabalho que você faz sobre o corpo, mas também um trabalho sobre a mente, né? Se você se exercita bem, você provavelmente tem maior possibilidade de estar bem mentalmente, né?
Eu vejo que é impossível você dissociar corpo de mente. Com certeza. Não só a mente ou o corpo, mas também nosso estágio emocional. Se um dos três se encontra desequilibrado, então todos se encontram desequilibrados. Exatamente isso. Qual a importância de ter uma rotina saudável, Léo? Uma rotina saudável, ela é importante também porque ela te dá disciplina para desenvolver outras atividades baseado nisso que você conquistou, né? Que é aquele trabalho cotidiano que você faz com foco, né? Aquilo ali você pode trazer para outras áreas da sua vida, né? Eu, por exemplo, quando era mais novo, fazia Kung Fu, né? Fazia artes marciais, aquilo ali me deu disciplina de cumprir certos horários, né? Tinha um sistema, né? Que a gente acaba internalizando também, e aquilo ali você também leva para o campo do trabalho, para o campo dos estudos. É fundamental, inclusive, o exercício disciplinado, né? Não basta só se exercitar mais, mas também saber calcular direitinho o tempo do exercício, o momento do começo, o momento do final. E aquilo ali pode ser convertido em outras formas de conduta, como aquela que a gente pode encontrar no trabalho, né? No mundo do trabalho. Justamente. O senhor pratica alguma atividade física hoje em dia? Hoje eu pratico, em função da experiência acumulada, né? Eu costumo me exercitar em casa ou sozinho também, nos espaços públicos, né? Nas avenidas, assim como você faz, né? Você caminha bastante, corre bastante, ajuda muitas pessoas nessa orientação. Eu acho louvável esse trabalho, né? Você tem uma pessoa cheia de carisma que consegue trazer uma audiência muito bacana no seu Instagram em função disso, né? Tá ótimo. Qual atividade física o senhor pratica ou já chegou a praticar? Eu pratiquei artes marciais durante muitos anos, era instrutor, né, de artes marciais, e aquilo foi fundamental, inclusive, em função do contexto social que a gente vive, né? Muitas vezes, dependendo de onde a gente vive, a gente não tem possibilidade de se relacionar com outras pessoas, né? E a gente aprende a conhecer muita gente diferente através das artes marciais, diferentes tipos de classe, né? Diferente tipo de público, pessoas que moram em diferentes bairros, né? E a gente aprende muito nessa troca de experiência, essa partilha é bacana, né? Então, a arte marcial, ela nos ajuda também a nos integrar à sociedade como um todo, né? Em específico da sua arte marcial, que é o Kung Fu, no que exatamente ela mais melhorou, por exemplo, fortaleceu no seu que você achava que era bem fraco no início, por exemplo, comunicação ou coisa do tipo? Eu acho que humildade também, sabe? Humildade. Quando a gente é novo, a gente tem aquela coisa de achar que pode tudo, né? Que não tem limites. Quando a gente conhece também as artes marciais e aprende a lidar com os outros, a gente também aprende os nossos limites. A gente tem as nossas derrotas, né? Tem os momentos de competição, né? Na competição a gente vê quais são os nossos limites, onde nós podemos acertar. Isso produz muitas melhoras, né? Muitas melhoras em relação a mente, né? Nós amadurecemos psicologicamente, inclusive, né? Há quanto tempo o senhor pratica o Kung Fu? Cara, acho que desde os 10 anos de idade, mais ou menos, eu pratico diferentes modalidades de artes marciais. O Kung Fu comecei aos 16. Isso é realmente muito fascinante. Eu comecei bem cedo também nas artes marciais, acho que comecei com 7 anos, 8 anos de idade de Muay Thai. Depois de um tempo eu migrei com 14 pro Taekwondo. E hoje eu voltei pro Muay Thai, mas não é algo que eu tô levando a nível de competição como antes. Qual foi o ponto, qual foi o gatilho que fez o senhor querer começar a praticar? Foram os filmes, né? Os filmes, na nossa geração, a gente via muito filme de artes marciais, principalmente os filmes orientais, né? Não os norte-americanos. E os filmes orientais, a gente observava que os temas desenvolvidos neles não era só aquela coisa de combate, conflito, você ir pra porrada, né? Tinha muito a ver com a história, né? Dos desafios de certos esportes, que tinha que enfrentar regimes de governo autoritário, eles precisam treinar, conflitos de clãs, né? Você conhecia muito da realidade social a partir dos filmes de artes marciais também, né? Como os filmes de faroeste, né? Só que o faroeste oriental eram os filmes de artes marciais, principalmente os filmes de Kung Fu chinês, né? Alguns japoneses também tinham um pouco isso. Então, isso me atraiu muito, sabe? Nas artes marciais, essa coisa de honra, dignidade, você fazer o que é justo, o que é certo, né? Se apropriar de certas técnicas de luta para você enfrentar desafios no seu cotidiano aqui também, né? Não para brigar e tudo mais, mas isso cria uma espécie de fortaleza, força interna, né, mental, muito interessante. Bom, os filmes orientais que o senhor citou, por exemplo, os que eu conheço, são do Mestre Ip Man, do Bruce Lee, do Jack Chan, são todos esses? Também, tem uns do heróis chineses, né, que
foram muito importantes nas guerras de libertação do povo chinês, por exemplo, filmes relacionados à guerra dos boxers, né? Um grande herói chinês, por exemplo, chamava-se Wong Fei-hung, né? Wong Fei-hung, ele tinha vários estilos de artes marciais, mas é mais o estilo do tigre. E ele se juntou com outro grupo de lutadores, né? Os tigres de Cantão, para poder não só treinar o povo chinês, né? Mas poder fazer com que eles criassem enfrentamentos em relação a gangues, enfrentamento em relação ao exército opressor, enfrentamento em relação a algumas potências coloniais, né? Inglaterra principalmente. É muito interessante. E uma coisa que os filmes norte-americanos têm pouco, né? Quando se trata desse gênero de luta, né? Essa coisa, não é só lutar por lutar, né? Mas qual é a missão, qual é a honra conquistada mediante aquele combate, qual é a lição da história. Então a única influência externa que fez o senhor querer começar a praticar atividade física, principalmente artes marciais como Kung Fu, foi somente por ver filmes ou teve alguma influência externa de outras pessoas ao seu redor? Na nossa cultura também, né, a gente aprende a achar que nós temos que ser muito fortes, né, fisicamente para poder vencer combates, né, e tudo mais, essa coisa. Quanto mais másculo você é, né, mais homem você é. Na nossa geração tinha muito isso, sabe? Era meio tosco, né? Mudou um pouco essa cultura, né? Mas a gente acaba sendo influenciado por isso quando é mais novo, né? Com o tempo a gente desconstrói um pouco essa ideia. O que balanceou muito essa visão foram realmente os filmes chineses. Né? Por você pega os filmes de Bruce Lee, por exemplo, filmes que ele ajuda garçons a enfrentar os patrões, né, que os exploram, né, que está ligado a máfias, filmes ligados né, e aí depois contratam milícias italianas para poder fazer com que aqueles garçons sejam expulsos do seu restaurante, né. Tem muitas questões de classe nos filmes brasileiros, isso é muito bacana. Né? Como você citou anteriormente, os filmes orientais não retratam somente a luta, mas buscam explorar problemas sociais através dela também. Não são só dilemas individuais, os filmes de luta ocidentais falam muito de dilemas individuais, se volta muito para o sujeito, né? Os filmes orientais, eles têm mais dilemas sociais, né? São sempre grupos que estão lutando, né? Grupos rebeldes que estão lá batalhando pelo seu espaço, né? Se trata de liberdade também, né? Bom, o senhor está satisfeito com a sua estética ou as habilidades que o senhor adquiriu ao longo desses anos, praticando e evoluindo nas artes marciais? A percepção do que significa treinar muda muito com o tempo. A gente não tem uma maneira única de treinar. A maneira como a gente entende que por exemplo, eu tenho 41 anos. Hoje, treinar para mim tem outro significado, né? Não é mais aquela coisa de competir, de me sentir uma figura de poder, né? Se trata de outra questão, né? Essa outra questão está ligada, por exemplo, à saúde mental, está ligada a saber colocar para fora alguns problemas que ficam internalizados. A gente tem que encontrar meios, mecanismos de catarse, né? O que é catarse? É se libertar desses problemas que nós internalizamos no dia a dia. Então, é uma forma de terapia também. A arte marcial para mim hoje é uma terapia, ela não é uma forma de combate, uma forma pela qual eu consigo visualizar campeonatos e assim por diante. Entendo. O que o senhor recomenda para quem não pratica e para quem deixou de praticar? Atividade física ou uma arte marcial, por exemplo? Olha, para quem parou de praticar, eu solicito que volte, eu recomendo que volte no sentido dessa terapia, né? Um ato terapêutico, né? Por outro lado, para quem ainda não se matriculou, nunca fez uma arte marcial, eu recomendo observe a sua história de desenvolvimento psicológico ou mental à medida que você pratica aquela arte marcial, né? Para você entender também a tua história de vida. Porque muitas vezes a maneira como você treina vai mostrar o momento, a fase que você está passando naquele momento, né? Então é basicamente isso. Observe as tuas mudanças, as tuas rupturas, inclusive da forma como você se exercita, né? Quando nós temos 41 anos, nós já não temos a mesma força quando a gente é novo, né? A gente não tem mais a mesma vitalidade, então a gente tem que adaptar os treinos às limitações corporais que nós obtemos à medida que o tempo vai passando, né? Se a gente compete, se a gente luta muito com o tempo, as articulações vão ficando deterioradas também, né? Tem certos movimentos que a gente para de fazer, não pode, a não ser que opere, né? E mesmo assim a gente fica meio que sucateado, né? Então o corpo ele apresenta limites e a gente tem que saber também lidar com esses limites, né? Tem muitos atletas que não sabem lidar com essa sua data de validade, né?
e preciso aprender com isso, né? Tem prazo para tudo. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Essa foi a última pergunta. Gente, palavras aqui não só de alguém muito experiente, mas realmente alguém que pode falar disso. Então, foi uma honra o senhor ter aceitado essa entrevista. Eu agradeço muito obrigado, Léo. Prazer, Carlos. É um privilégio estar aqui com o seu lado. E com isso eu concluo a entrevista. Valeu.